dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. É isso aí, uma fé viva, uma fé nova, testemunhada no amor pelos irmãos. Esse amor que nos faz compreender também o outro. E você sabe, nós só conseguimos ir ao encontro do outro quando também passamos pelas mesmas situações do outro. Compreender o nosso pecado significa saber que nós somos fracos. E assim, compreendendo-nos, vamos compreender aquele e aquela que nós encontramos pelo caminho. Nando, você já encontrou algum pecador no caminho que você conseguiu ajudar? Olha, padre, encontrei. Graças a Deus, vários, né? E que a gente vai encontrando no caminho, na missão. E a gente também vai se encontrando conosco mesmo, né? Eu vou me encontrando a cada dia comigo mesmo. Eu falava isso com a minha esposa hoje pela manhã. Assim, como nós somos limitados, a gente está nesse caminho de conversão, né? Nós não nos convertemos ainda. Nós apenas fizemos um encontro com o Senhor, falava para ela, né? E estamos sempre nesse caminho de todos os dias confiar em Deus, todos os dias confiar na sua misericórdia. E eu acho que esse é o mais importante. Essa semana eu vi até um sacerdote falando, Deus, às vezes a gente até julga, como em Mateus 7:1, né? Fala assim, não julgueis para não ser julgados. Mas ele fala que até mesmo esse senso de julgar, de perceber, vem de Deus. O que a gente não pode é precipitar e julgar as pessoas antecipadamente, sem saber a causa. Mas para a gente olhar para si mesmo e olhar para a situação que nós estamos vivendo no nosso mundo, das pessoas, de pecado, a gente precisa ter esse senso. E é graça de Deus, a gente perceber. Então eu tenho percebido sim pessoas que chegam até nós. Quantas vezes eu fui pregar, tocar para jovens dependentes químicos que não tinham feito nenhum encontro pessoal com Jesus, não conheciam, abandonaram suas casas, deixaram sua família, seus filhos, e sofrendo, né, padre? Então, e vieram depois pedir conselhos para a gente. É muito difícil até, né? É complicado. Se não for pela graça de Deus, a gente nem consegue. É ser um sirineu, né, de fato. Ajudar o outro a carregar a própria cruz, né? Ser aquele sirineu que ajudou Jesus a carregar a cruz. Mas é tão bom, né, padre? Quando a gente consegue perceber que, de alguma maneira, na nossa limitação, também nós, pecadores, a gente consegue ajudar o outro. Porque nós primeiro fizemos um encontro com essa misericórdia, como o senhor disse, e a partir desse encontro com a misericórdia, que é o próprio Cristo, assim como a gente está vendo nesse evangelho que o senhor está falando tão bem para nós, tocando o nosso coração, a gente poder ser instrumento para o outro. E aí, conforme vai criando esse ciclo, a gente vai vendo mais a nossa dependência de Deus e também o quanto Deus conta com a gente. E maravilhoso é a gente também, na nossa miséria, ter alguém que nos ajude. É verdade. Eu já tive a experiência na minha vida de, numa situação muito grave na qual passei, de ter alguém que me ajudou, de fazer essa experiência com o Senhor. E isso é fundamental. Porque quando a gente faz a experiência com o outro, de ajudar o outro, aquela pessoa a quem foi ajudada jamais esquecerá a sua mão estendida. Hoje, eu não consigo esquecer jamais aquela pessoa que um dia estendeu a mão para mim, em um momento de minha vida que eu precisei muito de alguém ao meu lado. Então nós podemos ser também sinais de Deus, sinais da misericórdia. Nós podemos fazer essa experiência do amor de Deus. E isso nos ajuda a sermos mais cristãos, a sermos mais presença na vida e na história do nosso povo, da nossa sociedade. No início do programa, eu havia comentado e pedido que você aí de casa pudesse nos dizer, pudesse responder para nós em que momento da sua vida você fez uma experiência profunda com o Senhor. E para isso, você foi chamado a participar conosco através do telefone, do WhatsApp e do e-mail.
O nosso telefone, o 19-3271-9620, deu uma pane e não está funcionando por enquanto. Estamos tentando arrumá-lo para que nós possamos conversar com você de casa. Mas pelo e-mail e pelo WhatsApp, você pode participar. O e-mail é serfeliz@rs21.com.br. E o WhatsApp eu não decorei e ele está aí na tela da sua TV. Você pode anotar em casa o telefone do WhatsApp e nos enviar o seu testemunho. Chegou aqui uma participação respondendo a nossa enquete de hoje. Qual foi o seu passo maior na fé? Como foi que aconteceu? Então, a Clênia Leão, ela é de Rio Verde, Goiás, ela escreve assim para nós, respondendo a esta enquete. Bom dia, padre. Tive um momento muito forte de encontro com Jesus, quando estava passando por uma situação muito difícil em minha vida, que durava já quase 6 anos. E eu buscava sempre em Deus, mas a situação não resolvia. Um dia, com muitas lágrimas, como sempre, eu pedi a Deus que, se não pudesse me libertar daquela situação, então que Ele me enchesse de amor para que eu pudesse aceitar e amar aquela dificuldade. Então fui ao escritório da Renovação Carismática, que já frequentava, e fui até a capela de oração. E a Bíblia estava aberta no Salmo 114. E meus olhos foram exatamente no lugar que dizia: volta, minha alma, à tua serenidade, porque o Senhor foi bom para contigo. Pois livrou-me a alma da morte, preservou-me os olhos do pranto, aos pés da queda. Na presença do Senhor continuarei o meu caminho na terra dos vivos. Naquele momento, senti que aqueles 3 versículos eram para mim e que Deus estava me libertando daquelas lágrimas, ou melhor, me capacitando para que eu pudesse servi-lo. Porém, eu imaginei que Ele estava me dando aquele amor para eu aguentar firme aquela dificuldade. E que eu precisava me afirmar mais ainda no serviço do Senhor. Mas, na verdade, Ele me libertou do que me fazia sofrer. Pois dias depois veio a notícia que há anos eu esperava. E com todo o amor e obediência, nunca mais deixei de caminhar na presença do Senhor na terra dos vivos. Hoje, sirvo a Deus de todas as maneiras que posso. E peço cada vez mais que Ele me capacite para que eu continue, mesmo nas lágrimas, servindo somente a Deus, que é meu tudo. Esse encontro profundo que aconteceu há mais de 13 anos, aconteceu comigo, com o meu Senhor. E hoje eu dou esse exemplo, porque eu caminho na fé e no amor. Mas foi o mergulho em Deus que mudou profundamente meu jeito de viver, mudou a minha vida, o meu modo de encarar a realidade e tudo aquilo que está à minha volta. Meu nome é Clênia Leão, sou de Rio Verde, Goiás. Que bonito, não? Esse testemunho. Que bonito saber que as pessoas fazem a experiência de amor com o Senhor. E você também pode mandar para cá o seu testemunho. A Clênia falou aqui no e-mail um pequeno resumo da história que a fez sofrer. E no momento exato, Deus mandou a resposta de que aquele motivo do sofrimento dessa mulher ia ser banido. Então, obrigado, Clênia, pela sua participação aqui conosco. Que Deus a abençoe muito e que você continue firme na fé e no amor. Agora também, com base no nosso tema de hoje, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai em paz e não voltes a pecar. Nós vamos ver um testemunho de vida que vai ao encontro desse tema. Algo real, algo concreto, algo dos nossos dias, que nos ajudará a refletir mais e melhor este Evangelho de São João. Vamos conferir o VT? Aos 26 anos, ela entrou no mundo das drogas. O vício transformou a sua vida. Era uma vida de prostituição, né? Eu fui usuária de crack por 8 anos. Abandonei a minha família, perdi tudo. E
me cheguei ao fundo do poço mesmo. Cheguei a ponto de me prostituir para ter que comprar a droga para usar. Então era uma vida de derrota, uma vida de desgraça, né? Uma vida muito sofrida, porque eu chegava à noite, eu não sabia se no outro dia eu estava viva, porque eu ficava num lugar que meio que Cracolândia mesmo, um lugar bem esquisito. Saía à noite e de madrugada com pessoas que eu não conhecia, ir para lugares que eu não conhecia só por causa da droga. Então era uma vida bem sofrida. Eu acabei deixando a minha mãe doente em casa, acabei deixando os meus filhos por causa da droga. Eu me casei, mas não tive enquanto eu não conhecia o crack, eu tive um casamento sólido. E depois que eu conheci, eu acabei me separando e perdendo toda a minha dignidade mesmo. Deus agiu na vida de Ellen através de um missionário. Eu estava na rua, né, nesse lugar onde eu ficava, onde acontecia muito tráfico, muita prostituição. E de repente um missionário passa de carro, parou e me chamou. E ele conta que ele estava rezando e Deus falou com ele que ele tinha que ir naquele lugar resgatar uma alma. Apesar da proposta de mudança de vida, Ellen não aceitou, até ouvir o próprio chamado. Eu fui vendo o sofrimento das pessoas que eu amo e das pessoas que me amam, que é a minha família, né? Eu fui vendo o sofrimento dos meus filhos ficando adolescentes, e meu filho me pedia às vezes: mãe, a senhora tem como ir na escola para ver lá, porque eu tive uma aula que não foi legal e tal. E eu dizia: tá bom, eu vou. E eu me lembrava 2, 3 dias depois, porque eu estava enfiada no crack, né? Então hoje, aí eu fui tomando essa consciência. Chegou um dia de madrugada que eu abri a boca e clamei. Falei: Senhor, eu quero mudar de vida, eu não aguento mais. Isso aconteceu comigo num sábado. E aí eu fui para casa a pé, na madrugada, sozinha, chorando e falando com Deus, né? Pedindo para Deus: Senhor, me resgata, agora chegou a hora, eu não aguento mais. Esse chamado foi mesmo de Deus que tocou, sabe? Vem, que você... Eu estou te mostrando, estou te dando os livramentos, é porque eu te quero, você é uma filha querida. Com a ajuda do missionário, hoje Ellen vive em uma casa de recuperação. Esse pessoal que me acolheu, que eu sou de muito longe, eu cheguei aqui crua, trazendo tudo que é de erro da rua, né? E hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher renovada pelo amor de Cristo. Como forma de gratidão, Ellen serve na casa em que vive. Deus me concedeu a graça de hoje trabalhar na monitoria da casa. E é isso, basicamente, cuidar das minhas irmãs, né? É olhá-las com amor, é ter a paciência de ver o tempo de cada uma. Se cada uma é mais veloz em um trabalho, a outra é mais lenta, mas eu ver aquilo com amor, eu não tentar que uma tenha o mesmo ritmo da outra. Na verdade, é uma liderança e não ser líder, né? E trabalhar com elas sempre com amor, tratá-las com amor, porque é assim que eu sou tratada. E eu devo dar aquilo que eu recebo, né? Eu entendi que é um pedido de Deus nesse tempo, na minha vida. Eu acredito que Deus pensou assim: ela precisa estar mais próxima de mim. O amor de Deus transformou a vida de Ellen. Eu me emociono até de falar, porque Deus tem me mostrado o quanto é grande o amor que Ele tem por mim. Aqui dentro da casa, nos meus momentos de adoração, Deus tem falado muito no meu coração que eu sou filha amada. Está restaurando a minha família. Eu estou restaurando a minha dignidade. Hoje eu não tenho vergonha de ir no meio da sociedade. E quando muitos abriram a boca e diziam que eu não tinha mais jeito, Jesus disse: não, ela é minha filha querida, vem aqui. E é isso. Hoje eu tenho o colo de Deus. Hoje eu tenho na porta da minha casa. Quando eu me sinto mal, eu venho para a capela e eu encontro com Jesus. E depois de muito tempo, Ellen pode voltar a sonhar. Eu me vejo feliz, eu me vejo com os meus filhos, eu me vejo com Cristo, né? Hoje o meu caminho não é treva mais, meu caminho é luz. E quando eu estiver lá fora, eu acredito que essa luz vai permanecer, porque eu vou permanecer pega em Jesus. Eu vejo o mundo de outra forma agora.
porque eu era incapaz de contemplar as maravilhas que Deus, né, fez, deixou feito pra gente. E hoje eu vejo de uma outra forma. Hoje eu posso dizer para você que eu sou uma mulher transformada pelo amor de Cristo. Que bonito, não? Mas que bonito. Isso aí é a ação de Deus. Essa jovem senhora que passou muito tempo de sua vida perdida entre drogas, prostituição, numa vida desenfreada, numa vida cheia de buracos, numa vida sofrida, numa vida sem perspectiva. Ela encontrou com Jesus na comunidade Aliança de Misericórdia. Existem no mundo pessoas, grupos que ajudam, que são a mão de Deus guiando as pessoas. Por isso você que está em casa agora nos acompanhando aqui, Você Pode Ser Feliz, eu pergunto a você, qual hoje aquela dor, aquele pecado, aquela falta, aquela fraqueza que você deseja que Jesus arranque do seu coração? A vida da Ellen, dessa jovem senhora que nós acabamos de ver, ela tinha a droga e a prostituição como fraquezas na sua vida. E a misericórdia de Deus limpou, resgatou e devolveu a ela a dignidade. E você que está em casa, qual a fraqueza que você quer que Jesus lhe fortifique, retirando-a? Nando Mendes, o que você acha da vida dessa mulher resgatada por uma comunidade da igreja, uma comunidade de aliança, de vida? Padre, a ação de Deus aí. Eu acho lindo demais tudo isso e não tem como a gente não lembrar da nossa história também, né? Eu, inclusive, me recordei agora de um jovem missionário que faz parte dessa comunidade também, que é o Rogério. A gente conhece ele mais como Minhoca. E foi vendo esse jovem tocando em 97, num retiro que eu fiz na minha diocese de Santo Amaro, que o meu coração ardeu de amor por Jesus e eu falei, eu quero ser como esse jovem. Porque dentro desse testemunho eu fiquei vendo a importância, como o senhor dizia, né, das pessoas que fazem parte desse missionário que ouviu a voz de Deus, que foi sensível e percebeu a necessidade dessa senhora e foi até ela. É claro que a importância maior, a graça maior é de Deus, mas que passa também pelo nosso irmão, pelo nosso próximo. E eu fiquei vendo esse jovem e comecei a imaginar, né, todos esses jovens que eu te falei, que eu fui já em recuperação, casa de dependência, né, recuperação química, e tantas histórias que eu já ouvi nesse caminho, que a gente vai ouvindo em cada missão que a gente vai. Então, assim, é só de alegrar o coração e ver como hoje, por exemplo, antes de vir para o programa, estar com Jesus ali na capela. A primeira coisa que eu pensei hoje, antes de entregar o meu dia, eu postei, foi a minha primeira postagem hoje na internet, foi inclusive essa. Uma foto lá do sacrário, né? Jesus, e falei, Senhor, eu te entrego o meu dia e entrego também todos aqueles que, de alguma maneira, verão essa imagem, essa foto, que também fazem parte das redes sociais. E eu aproveito agora para dizer para você também que está aí, é por você que nós rezamos, por você sócio, que nós entregamos também, que o seu dia seja abençoado e feliz. Era isso que eu pedi a Deus, que seja um dia abençoado e feliz. É isso, Padre. Então, que bonito, não? Que bonito saber que Deus vela por nós. E é esse Deus que vela por nós que nos chama a caminhar com Ele. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo, quem escolher viver à sombra do Onipotente, não temerá nenhum mal, seja dia ou noite, mas verá com seus olhos o favor e a salvação